Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Guilherme e eu faço parte do time da Helena CRM. Se você está aqui é porque você quer conhecer um pouco da solução da Helena e esse vídeo ele é um grande resumo, ele é uma visão ampla do que a Helena pode oferecer para você e para sua empresa. Claro que se você olhar na página de demonstração, tem outros vídeos que eu gravei exatamente para entrar mais em profundidade em cada um dos módulos da solução. Mas pelo menos aqui eu vou te dar um panorama geral e isso que eu quero te passar agora. A Helena CRM, ela está focada sem dúvida nenhuma em empresas e negócios que têm relacionamento pelo WhatsApp ou por um canal como, por exemplo, o Instagram Direct, por mensagem. E tudo que a gente construiu até hoje foi exatamente focado em apoiar empresas a gerir, a profissionalizar esse canal de atendimento e de vendas, que é muito importante. A audiência sua, né, do seu cliente, está no WhatsApp. Ela passa principalmente por essas mensagens. Então aqui é onde você vai realmente passar para um outro nível de profissionalismo nesses canais. Para fazer isso, a Helena criou, a gente tem ali os principais elementos da solução e eu quero destacar alguns aqui rapidamente para você antes de a gente ver o produto propriamente. Primeiro essa porta de entrada que é o WhatsApp, ele tem um dos principais objetivos também é ganhar escala. Então aqui a gente tem uma solução de autoatendimento, de chatbot, que você pode, né, configurar com integração para simplificar o atendimento do seu cliente, até mesmo reduzir o número de pessoas que precisam para esse autoatendimento. Então, ali você pode construir chatbots bem elaborados, com integração com sistemas externos, para melhorar o seu pré-atendimento ou realmente não ter, ou ter uma coisa muito enxuta que direciona para o seu time. O segundo componente da solução, que a gente nomeia internamente de inbox ou caixa de entrada, é onde o seu time vai trabalhar e, de fato, conversar, né? O atendimento humano vai acontecer, onde seu time vai conversar com o seu cliente e você vai conseguir pegar todo aquele conjunto de conversas, que às vezes são centenas de conversas, e dividir isso para o seu time usando as regras que você achar mais adequado. Dividir por equipe, distribuir automaticamente entre o time. Então tem vários formatos de trabalho colaborativo que você pode colocar ali dentro dessa solução e tem muita coisa legal que a gente vai falar sobre ela. O terceiro componente principal da solução é a parte de CRM. Então a parte de CRM é onde você tira, né, de uma conversa uma informação e começa a gerenciar realmente um funil de vendas. Então, eu tenho ali as oportunidades de conversão de vendas, eu tenho a gestão de atendimento, por exemplo, necessidades dos clientes. Então eu posso usar o CRM tanto de uma pré-venda quanto na pós-venda. Eu quero gerenciar a entrega de um processo de assinatura de contrato com o meu cliente. Então eu posso saber os estágios do contrato. Então ali você pode gerenciar diversos tipos de informação. Quem nunca usou, a solução é muito parecida com o Trello, né? Talvez as pessoas já conheçam um pouco mais o Trello, e você tem ali aquele Kanban que você pode ir, né, arrastando os cards. Então é uma solução muito legal e customizável para a sua realidade. Colando essa informação toda, e a gente tem outros módulos, né, e outros apps, mas sem dúvida nenhuma, dos componentes que agora, vamos falar assim, ajuda demais numa jornada digital, é a parte de automação dentro da Helena, onde você pode integrar ferramentas externas e também usar jornadas automáticas dentro da Helena. Exatamente para quê? Para fazer contatos ativos com os clientes, para fazer régua de automação de marketing. Então, tudo aquilo que você eventualmente usava ferramentas externas para fazer essas automações, você pode também fazer isso dentro da Helena, usando as ferramentas da Helena ou usando integrações com ferramentas externas que você já tenha de automação de marketing. Então, as duas possibilidades são verdadeiras. Então, esse é um overview rápido. Eu vou passar agora para dentro da ferramenta para vocês conhecerem mais. Vamos lá? Boa parte dos nossos clientes, o que eles buscam na Helena? Um sistema de atendimento. Distribuir o atendimento entre um time grande, pequeno, médio, grande, não importa se são 2, 3, 4 pessoas ou 50, 100 pessoas, não importa, mas ele quer organizar esse desafio de multi-atendimento. E aqui é exatamente essa ferramenta que faz isso. Obviamente a gente não quis reinventar a roda, então você vai ver que a aparência é muito similar ao WhatsApp, claro, onde você tem aqui
no plano central as mensagens de uma conversa e à esquerda você tem as conversas. Mas aqui tem, óbvio, diferenças importantes para uma ferramenta similar ao WhatsApp. Primeiro que todo atendimento tem um começo, meio e fim. Então ele inicia numa fila de atendimento, onde você vai capturar aquele atendimento, você vai trazer para os meus, então eu vou assumir aquele atendimento, e você pode ainda, se for supervisor, acompanhar tudo aquilo que o time está conversando aqui no Outros. Então em tempo real você pode acompanhar o que seu time está trabalhando, beleza? Deixa eu mostrar na prática, eu vou transferir aqui, inclusive tem a função de transferir, eu vou transferir de volta para a fila esse atendimento, e vou então iniciar a partir daqui. Então quando ele está na fila, tem algumas características muito importantes numa fila de atendimento da Helena, que é o quê? Primeiro, ela respeita a ordem de chegada, então o primeiro que chegou está aqui em cima e o último que chegou está logo abaixo, o que traz organização e prioridade para as pessoas certas. Segundo, essa fila pode ser estruturada de diversas formas. Primeiro, ela é segmentada por equipe. Então, se eu faço parte da equipe administrativa, eu vou receber os atendimentos só de administrativo e mais ninguém, para eu não ficar ali assoberbado e tendo que procurar atendimentos. Então, a primeira coisa que você faz já é distribuir isso dentro de equipes. Mas quando você vai para uma equipe, aquela fila da equipe pode ser uma fila completamente compartilhada, então todo mundo vê aquele atendimento, ou pode ter mecanismos mais elaborados, por exemplo, distribuição automática. Então, eu vou distribuir o atendimento para distribuir o trabalho entre as pessoas, ou distribuição de leads, quer dizer, eu vou distribuir uma conversa para cada pessoa, porque ali é um lead de vendas, então cada um vai receber um lead por vez. Ou, por exemplo, um conceito já ainda mais elaborado, que é o conceito de carteirização. Então, aquele contato é do vendedor João, então ele sempre vai ser endereçado para o João. Então, repara que você tem aqui uma ferramenta que você pode trabalhar diversas formas de priorização, né, e distribuição dos atendimentos. Maravilha! Estou com o meu atendimento aqui, um destaque importante, a rastreabilidade. Cada evento que acontece dentro do atendimento, ele tem seu registro ali, seus registros, para que fique bem fácil de identificar o que aconteceu com aquele atendimento, quem atendeu, que horas que atendeu, como é que foi a jornada do cliente. E aqui embaixo tem as ferramentas principais, então eu posso concluir, depois eu falo disso, transferir e iniciar. Iniciei, ele veio para os meus, está aqui, e eu, a partir desse momento, posso fazer o envio das minhas mensagens e conversa. Óbvio que dentro de qualquer ferramenta de WhatsApp eu tenho que ter algumas coisas interessantes, como áudio. Inclusive o áudio que você recebe do cliente pode ser transcrito, e as ferramentas primárias, envio de imagem, vídeo, documentos, mensagens modelo, respostas rápidas, e aqui tem duas ferramentas já mais avançadas que a gente vai falar um pouco depois, que é pagamentos e chatbot dentro do próprio atendimento. Então aqui você tem essas funções. De novo, uma coisa importante é, como eu falei, a parte de status, né? O atendimento ele sempre tem um começo, meio e fim. E o fim do atendimento é você concluir esse atendimento. Você fala assim, encerrei aquela conversa com o cliente, eu posso então jogar isso para o meu arquivo. Mas aqui tem uma grande diferença. Esse atendimento, além de você poder classificar ele em objetivo atingido, etc., no objetivo atingido você pode, por exemplo, registrar uma venda. Olha que importante, porque tem clientes nossos, né, e parceiros que usam a Helena como um tirador de pedido. Então chegou um atendimento, aquele atendimento já é uma venda. Então eu sou, por exemplo, uma doceria. Aquela conversa gera um pedido, uma encomenda, né? E essa encomenda, essa venda, pode ser já caracterizada com um valor. Então eu tenho um relatório lá que eu sei quanto que eu ganhei de dinheiro e quantos daqueles atendimentos viraram de fato dinheiro, quanto que converteu do meu funil, e o meu funil muito enxuto, porque basicamente é atendimento, venda. Eu não tenho um funil elaborado de venda. Então isso aqui já é uma ferramenta extremamente poderosa para você fazer um acompanhamento de efetividade, né, de venda, num ambiente onde o seu ciclo de venda é muito curto e não é uma venda tão elaborada. Mas se você precisa de uma venda mais longa, e aí vem exatamente o desafio de alguns dos nossos clientes, que é, Guilherme, não, eu tenho uma venda complexa, então eu preciso de uma ferramenta de CRM mais elaborada. E aí a gente vai entrar exatamente na ferramenta de CRM. Lembrando que a ferramenta CRM, diferente
de outros mecanismos, se você tem o CRM numa ferramenta e as conversas em outras, a Helena, o lead está aqui dentro. Ó. Eu posso acessar o lead do CRM diretamente dentro de uma conversa. Inclusive vendo o estágio do funil que ele se encontra, os dados personalizados daquele Kanban, os valores, comentários, arquivos. Aqui eu tenho todo o acesso dentro da ferramenta de conversa. E vice-versa. Se eu estiver lá na minha ferramenta de CRM, eu também vejo a conversa. Então esse caminho de mão dupla é muito importante para simplificar a jornada do atendente. Tá bom? Então isso aqui é muito interessante para quem precisa de fazer vendas complexas. E aí, claro, quando eu entro no CRM, a visão é aquela visão que eu tenho de fato de Kanban, né? Muitas pessoas já estão acostumadas com CRMs de mercado, como Pipedrive ou HubSpot, vai se identificar muito facilmente com isso aqui. E claro que, como qualquer ferramenta CRM, eu preciso que esse funil seja personalizado. Minha pré-venda, ela tem ali umas etapas que são do meu processo, Guilherme. Então eu tenho que ser capaz de criar etapas novas, de personalizar o nome dessas etapas e definir a razão, né, para qual ela existe. Beleza, fiz o meu funil, eu tenho aqui os meus atendimentos, eu filtrei aqui só os meus, e agora eu quero então evoluir os leads, né? Eu posso fazer aqui o arrasta para um lado, para o outro, e claro, uma vez que eu abro o card, eu tenho aquele mesmo card que eu acessei lá na conversa, tá aqui dentro, eu posso fazer o mesmo trabalho. Com uma diferença, que olha aqui, ó, vamos pegar uma conversa com o Guilherme, aqui ó, o contato é o Guilherme, eu posso a partir do CRM visualizar todos os atendimentos que o Guilherme está. Então, eu quero abrir aquele atendimento do número comercial que o Guilherme está lá conversando comigo. Inclusive, eu posso aqui mandar minhas mesmas mensagens. Então, essa jornada unificada, ela simplifica muito a vida do atendente, mas e você pode continuar evoluindo aqui suas tarefas. Poxa, Guilherme, mas eu não necessariamente preciso de um CRM para vendas. Eu tenho uma equipe aqui de pós-venda, de CS, muito grande. Eu posso usar o CRM para processo de pós-venda? Com certeza. Lembra que essas etapas são o quê? Personalizadas. Você vai definir o objetivo de cada uma dessas etapas. Então, você pode criar um painel para a sua equipe de vendas e pode criar um painel exclusivo, segmentado para a sua equipe de pós-venda. E ali ele vai gerir o quê? Uma implantação, uma assinatura de contrato, um processo de pedido de atendimento de cliente. Então, tem várias funções que você pode atribuir aqui dentro da Helena, gerenciando também essas jornadas complementares. Bom, eu falei aqui dos campos personalizados, importante que você pode criar, realmente cada painel pode ter seus campos personalizados individualmente, tags, etiquetas e assim por diante, beleza? Bom, acho que no caso do CRM é isso. Claro que alguns nossos parceiros vão virar e falar assim, poxa Guilherme, legal, eu fiz minha venda, eu tenho aqui o atendimento, eu tenho aqui o CRM, mas o meu funil é mais amplo que isso. Eu uso muita automação. Eu preciso de um pré-atendimento automatizado. Então você precisa de um chatbot. Então vamos para a ferramenta de chatbot. Na ferramenta de chatbot da Helena, é muito importante destacar alguns detalhes. Primeiro, a gente suporta, como já falei lá atrás, múltiplos canais, múltiplos números. Né? Então você pode ter aqui o número do comercial, o número de parcerias, o número do suporte, e cada número desse estar associado a um bot, um chatbot, uma experiência de automatizada diferente. Inclusive, o mesmo canal pode ter, baseado em palavras-chave iniciais, diferentes chatbots. Então você pode realmente levar isso a um outro nível. E claro, isso pode ter um canal aqui que é o do Instagram, que também tem a sua experiência de chatbot, assim como o Messenger. Então, cada um dos canais pode ter seus chatbots respectivos, dentro do horário de atendimento, fora do horário de atendimento e assim por diante. Vamos ver a carinha do chatbot? Vou editar esse chatbot aqui. Aqui é o editor. O editor ele tem uma característica que o que você está vendo, né, do editor aqui de lado direito, ele te mostra, ele tenta te trazer a percepção de como que vai ser exibido aquilo dentro do WhatsApp do usuário, dentro do aplicativo, tá joia? E ele já é um chatbot extremamente completo, com componentes das mais diversas. Eu vou depois ter um vídeo específico sobre isso, tá, gente? Então não vou entrar em muita profundidade aqui, mas
para você entender que você tem aqui componentes os mais diversos, ações as mais diversas, e o mais importante, você pode, sem dúvida nenhuma, usar, por exemplo, webhooks para fazer integrações. Então, Guilherme, eu posso então ir lá recuperar a segunda via de boleta e trazer automaticamente para aqui para dentro do chatbot? Pode. Eu posso integrar com o meu sistema e buscar dados, se o cliente está ativo, se o cliente está inativo, direcionar ele internamente? Pode. Guilherme, e essa é mais legal, eu posso integrar com uma IA generativa? Nativamente, tá, gente? A gente ainda não disponibilizou esse componente nativo, mas nós temos integração com o N8N. Então a gente já tem um projeto completo do N8N para você poder fazer esse tipo de integração. Inclusive exemplos de como que o nosso chatbot fica para que você possa então fazer essas integrações. Então sim, já tem clientes e parceiros nossos usando a Helena com o ChatGPT integrando e fazendo ali sua ponte de respostas automáticas. Então, aqui, sem dúvida, você tem um chatbot bem completo, que dá qualquer tipo de natureza, de possibilidade que você precisar, esse bot já te atende. Mas, obviamente, vai ter clientes nossos que falam assim, poxa, Guilherme, legal, você, né, tem aí o chatbot, mas eu preciso de ir além disso, eu preciso de automação. Eu tenho jornadas automáticas, eu faço muito marketing digital, eu tenho jornadas automáticas. E aí é onde entra, por exemplo, os nossos chatbots de automação. Que são chatbots que você pode usar em diferentes contextos. Vamos ver aqui os contextos. Eu posso usar esse chatbot por API, então vamos supor que você tenha lá o seu HubSpot fazendo automação no seu ActiveCampaign, o RD Station, até o RD Station, e você queira que em determinado momento você ative um chatbot, você mande uma mensagem para o cliente e aquilo vai entrar numa jornada automática. Aqui, ó, a API está aqui para isso, tá bom? Você pode enviar dentro de uma conversa. Então eu estou ali atendendo o cliente, eu quero mandar um questionário para o cliente. Você pode fazer esse questionário e enviar dentro de uma jornada manual de atendimento. Então eu, atendente, vou lá e starto um chatbot e eu vou vendo as respostas do cliente, inclusive preenchendo uma ficha, etc. Eu posso fazer o envio de campanhas, então eu posso pegar aqui, ó, disparar campanhas, tem dentro da Helena aqui o modo de campanhas que eu posso disparar um chatbot. Eu vou depois passar para vocês verem a carinha do sistema de campanhas. E por fim, eu posso usar em sequência. Então, o chatbot pode ser usado numa ferramenta de sequência. Vamos aqui, ó, primeiro mostrar as campanhas. Então eu posso vir aqui e gerar uma campanha completa com o nome, a equipe que vai atender o cliente, o canal e, por exemplo, eu posso usar um chatbot de automação. Eu posso mandar uma mensagem única ou um chatbot de automação que manda a mensagem e depois vai uma cadência toda em volta disso. Então, gente, repara, você tem muita flexibilidade para fazer o uso desse chatbot de automação. E, claro, as sequências. Tem, por exemplo, muitos clientes nossos que usam sequências para quê? É aquele fluxo. O cliente não me respondeu, eu vou fazer um fluxo de cadência para manter o engajamento do cliente. Ah, eu quero o cliente acabou de entrar, eu quero fazer uma cadência de contatos com o cliente, ele acabou de assinar um contrato comigo, então eu vou mandar uma jornada de conhecimento, uma jornada de informação para que ele conheça mais a ferramenta. À medida que ele vai amadurecendo, eu vou fazer por semana uma mensagem, vou mandar uma mensagem de conteúdo legal para ele. Então aqui você define essa cadência, a primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira, a quarta, a quinta. Então aqui, por exemplo, imediatamente eu vou fazer essas duas coisas, depois no 7º dia, depois no 14º dia, depois do 16º dia. Então você vai falando o que você quer fazer em cada uma das etapas, inclusive dizendo, por exemplo, como é que eu vou remover esse contato dessa cadência. Eu posso definir critérios que excluem esse contato da cadência. Beleza? Então aqui você tem toda essa jornada. Lembra que isso aqui, gente, tem uma terceira etapa que é, claro, que nós já falamos de integração. Eu quero que essa cadência, o disparo de chatbots, de automação, etc., seja integrado
na minha jornada. E como é que eu faço isso aqui dentro da Helena, Guilherme? Nós usamos duas ferramentas. Nós implementamos os componentes nativos da API da Helena, né? A Helena tem uma API bem extensa e depois você pode conhecer ela. Lá no nosso site tem a documentação dessa API. Mas aqui nós demos um passo a mais. Você pode usar componentes nativos da API da Helena dentro do Make. Então tem um projeto dentro do Make que você pode instalar nos seus fluxos com os componentes nativos, para que você não tenha que reinventar a roda e usar a API crua nossa. E também a mesma coisa para a versão Community do N8N. Então, se você instalar um servidor N8N seu, você pode baixar todos os componentes da Helena também para esse servidor N8N. Então, isso traz uma agilidade, uma rapidez para você integrar com a Helena muito grande. Então, de novo, eu uso, Guilherme, já HubSpot, ActiveCampaign, RD Station, quero pegar a partir de eventos deles, julgar um fluxo dentro da Helena. Você pode fazer isso através dessas ferramentas, beleza? Já que nós estamos aqui, vou comentar mais duas ferramentas de integração que são muito legais. A primeira delas é o nosso botão de WhatsApp. Você colocar um pedacinho de código da Helena dentro do seu site. Para que isso? Para a gente conseguir rastrear a origem das suas campanhas. Então, se uma campanha veio lá do Google Ads, entrou no seu site, numa landing page sua e dali para dentro da Helena, eu consigo te falar que essa conversa nasceu daquela campanha. A mesma coisa com o Facebook e inclusive já nativamente com o clique de WhatsApp. Então veio direto do Instagram para dentro da Helena. A gente rastreia isso também. Óbvio que nem precisa desse botão para isso, beleza? Webhooks. Imagina que você queira diversos eventos que acontecem dentro da Helena, julgar isso em tempo real para o seu sistema. Então você tem opções de atendimento, criado, mensagem, contato, pagamento, item do CRM. Então você pode criar diversas funções para envio de informação para o seu sistema externamente. E por fim, a nossa API mesmo, tá? A API simples, né? REST, Full, JSON, toda aqui disponível para você, às vezes, implementar o seu sistema, implementar integração direto com a Helena. E isso é uma coisa que a gente disponibiliza para muitos parceiros. Vamos lá. Para fechar, últimas duas coisas. A Helena não esqueceu de pagamentos. Então, dentro da jornada de atendimento, você pode usar a Helena para gerar direto um link de pagamentos. A gente reinventou a roda? Não, claro que não. Nós fizemos uma integração com o Banco Asas. O Banco Asas tem já uma API, a gente já fez uma integração nativa e você pode pegar a sua conta do Asas e colocar aqui dentro da Helena. O que a gente vai fazer? No momento que o cliente quiser, né, o seu vendedor quiser gerar um pagamento, ele não precisa mais te pedir isso. Ele pode colocar o valor aqui, a gente vai lá no Asas, gera o link de pagamento e informa para o cliente já dentro da Helena. Esse link de pagamento pode ser para um pagamento como cartão de crédito, como Pix ou como boleto registrado. Então aqui você tem uma ferramenta muito poderosa que vai encurtar caminhos dentro da sua organização. Se você receber uma confirmação de pagamento, esse link, na hora que ele for pago, o cliente sabe, mas o seu vendedor sabe. Então o seu vendedor não vai precisar de ir lá no financeiro e falar assim, olha, o Pix foi pago, o boleto foi pago. Não, ele já sabe disso dentro da jornada de atendimento, dentro da Helena. Então isso traz agilidade, traz confiabilidade, evita fraude, tá? Porque de fato o Pix foi pago, não é um Pix normal, é um Pix gerenciado pelo Banco Asas, é um registro de pagamento do Banco Asas, não é simplesmente um QR Code qualquer ou uma transferência simples de Pix. Então aqui você tem realmente uma ferramenta muito mais profissional para entregar na mão do seu vendedor, beleza? Então isso simplifica a sua vida lá. E eu pulei aqui rápido, mas aqui para vocês verem, aqui tem todos os pagamentos, por exemplo, solicitados, quitados, vencidos, e logo que o pagamento é feito, você recebe essa notificação dentro da Helena. Gente, ó, o pagamento foi quitado. Você está ali conversando em outra conversa e aparece um alerta dentro da Helena falando que o pagamento foi quitado. E para fechar, e não menos importante, tudo aquilo que você viu, né, vamos até compartilhar nossa tela de novo aqui, ó. Tudo aquilo que você viu aqui no atendimento, a fila, etc., isso tudo está aqui no aplicativo da Helena dentro do celular Android e iPhone.
Nos dois, você tem um aplicativo da Helena, que inclusive para os parceiros pode ser personalizado, o parceiro white label que queira. Esse aplicativo está aqui, gerando notificação, alerta para o cliente e principalmente mobilidade. Você não precisa de estar no computador, você pode de fato estar atendendo ali no seu próprio celular, no aplicativo da Helena, que é muito funcional, muito similar à usabilidade que você tem também no WhatsApp. Então eu cheguei a uma notificação, cliquei, abri a conversa, começo ali a interagir em tempo real, sem nenhum tipo de constrangimento ou transtorno. Isso é importantíssimo para quem tem times remotos. Eu estou aqui na loja, mas eu preciso de ir para outra loja, eu sou o supervisor, eu estou em trânsito, eu sou um vendedor que faz atendimento em loco, por exemplo, equipes que trabalham, por exemplo, com vendas em loco. Então, tudo está ali na palma da mão do seu vendedor, sem precisar dele estar no computador no dia a dia. É isso, gente. Essa é a jornada mais, vamos falar assim, ampla da Helena. Nós estamos inteiramente à sua disposição. Não deixe de entrar em contato com o nosso time comercial. Vai lá no nosso site, faz o teste. Ele tem algumas limitaçõezinhas porque o número é compartilhado, mas você consegue viver um pouco da experiência e com certeza chama a gente para bater um papo, a gente poder tirar todas as suas dúvidas. Estamos inteiramente à disposição, vai ser um prazer ter você como parceiro. Obrigado, até a próxima!